A Luciana e o Fujoca foram, né, além de sócios da Lovely, que é a livraria que está lançando o livro, também é editora, né, do selo pelo qual o Perímetros está saindo, e fizeram uma coordenação gráfica do livro e acompanharam o livro na gráfica, que foi impresso na Ipsos. Né, então, acompanharam o processo de materialização, de fato, né, do livro, além do projeto, quando estava já quase pronto para se tornar livro mesmo. Bom, então acho que passa a palavra para o autor. Tá bom, pode ser. Para quem contar um pouco para a gente de o que é o Perímetros, né? O que é além da linha, né? O que é o projeto, quais são as referências, quais são as ideias que nortearam o projeto desde o começo e como que ele se tornou livro, assim, né? Porque o projeto fonográfico ele tem diversas formas de materialização, mas a gente está aqui na Log, né? O exemplo de que o fotolivro é um desses suportes, um desses materiais para serem explorados, assim. Então, acho que eu e várias pessoas aqui devem querer saber como que o Perímetros foi concebido enquanto projeto, quais foram as suas escolhas, né, que nortearam o projeto, e contar um pouco das histórias das imagens também, né? Que lugares são esses, o que te levou a esses lugares. Então, eu vou passando aqui, quando você fala, eu vou passando. Alô? Oi. Oi, gente. Boa tarde. Obrigado aí pela presença de todos. Muito legal poder estar aqui pela fotografia, pelo fotolivro, né? Que a gente está aqui celebrando isso também, né? Muito importante lembrar. E eu preparei uma apresentação bem rápida, para não ser chato, porque é muito chato ficar, né? Eu quero deixar uma coisa que seja mais fluida, a gente possa conversar. Mas eu achei legal começar por essa imagem, que não é minha, uma imagem do Google Street View, porque ela é uma imagem que remete à minha relação com a história do projeto de um ponto de vista mais afetivo, né? Que eu carreguei da minha história, assim. Porque, não sei se vocês todos estão habituados a passar por esse lugar, né? Esse lugar é na rodovia Ayrton Senna, e antes se chamava Rodovia dos Trabalhadores. E muito pequeno, né? E eu morava em São José dos Campos, que é a cidade onde eu cresci, e meu pai trabalhava em São Paulo, que ele era piloto de avião, tinha que vir para cá. E meus avós moravam aqui, então a gente vinha muito, fazia muito esse trajeto, né, para essa rodovia. E meu pai brincava muito com a gente no carro, falando: vai passar o Trópico de Capricórnio aqui, olha a linha, vocês vão ver o Trópico de Capricórnio. E a gente ficava na janela do carro olhando, e a gente nunca achava essa linha. Mas ele adorava fazer essa brincadeira com a gente, né? Eu não sei um pouco porque ele vai morrer. Desculpa. Avançando. E eu queria muito que ele tivesse. Eu acho que uma coisa que é interessante quando quem fala sobre isso, né, do Perímetros, que é o aspecto imaginativo mesmo, assim, né? O tempo inteiro o livro está falando sobre algo que não se vê, né? Eu acho que até que era uma das perguntas que eu vou fazer para a Paula mais na frente, né? Mas o que é essa arbitrariedade humana, né? De decidir quando algo começa, quando algo termina, né? Nomear um território, cercar um pedaço de terra, tem a ver também um pouco com esse hábito de uma história da propriedade privada, né, Paula? Me corrijam, por favor. Mas você poder cercar um pedaço de terra e nomear sobre ele, né? Dizer a quem ele pertence, quem que legisla sobre ele. Então, eu acho que tem esse aspecto de ludicidade, né, que traz na memória de uma criança também, né, que é a possibilidade de imaginar o que não se consegue ver também, né? Eu acho que essa experiência, sim, ela me levou muito depois a pensar na fotografia, nessa potência da fotografia, que é construir esse imaginário, né? A capacidade que a fotografia tem de trabalhar com algo que é invisível e tornar ele visível, né? Então, muito das imagens do projeto, e algumas estão aí, a gente vai ver, era mesmo quase que uma tentativa quixotesca, né, de achar essa linha que não existe, né, mas essa linha que tivesse impressa na própria paisagem, né? Então, por isso que eu achei interessante trazer essa memória afetiva, porque parece que isso veio muito forte, né, quando eu comecei a pensar o projeto. Então, assim, para realizar o projeto, a ideia
né, quando eu tive um encontro com essa memória, né, eu carreguei ela comigo, mas eu tive esse encontro depois, ele vem com uma ideia que é aí da minha profissão, né? Eu sou fotojornalista, trabalhei muitos anos em jornal impresso e trabalho até hoje, né, como colaborador, não mais funcionário de jornal, mas o jornalismo e o jornal impresso me deu essa possibilidade de circular pela cidade, né? E aí circular pela cidade além daquele lugar que a gente está acostumado a ver, que é o nosso quadrilátero, né? Que a gente acorda, vai para a escola, né? Ou acorda, vai para o trabalho. A gente tem um deslocamento da cidade que é muito funcional para aquilo que a gente está habituado, né? Porque a gente precisa. E o jornalismo, ele me colocou para fora né? Ele me deslocou para outros lugares. E claro que é muito difícil isso, mas a gente tem, é difícil, um embate quase contínuo, mas a gente tem esse olhar para algo que é diferente da gente, que impacta a gente, e rapidamente a gente compara com aquilo que a gente conhece. E obviamente a cidade é cheia de contrastes, então a gente vê o que a gente vê no centro, nem sempre é igual ao que a gente vê nas bordas, e aí eu vi essa cidade muito diferente, muito, vou usar uma palavra aqui entre aspas, exótica, né? Sem entender muito bem esse conceito, mas exótica no sentido exótico porque eu não conheço, porque eu não pertenço àquele lugar. Né? Então é natural o jornalismo te levar para esse lugar quase que te conduz a pensar assim, né? Que é um lugar muito diferente. Eu caí numa armadilha muito interessante de falar, que eu acho que tem muito fotógrafo aqui e a gente passa por isso. Eu vou fazer um projeto, pensando, né, a partir desse ponto de vista, de que eu estou indo para um lugar que eu não conheço. Vou fazer um projeto para mostrar esse lugar, esse São Paulo que ninguém vê, né? É uma grande armadilha isso, né? Porque ninguém vê quem, né? Você está falando para quem? Você está falando de quem? Como assim? Centenas e dezenas de pessoas moram nesse lugar. Então a primeira rasteira que me deu foi essa, de parar para pensar exatamente onde eu estou indo, quem é esse lugar, e aí tive que começar a fazer pesquisa, estudar, ler, e entender um pouco dessa rocha urbana, dessa expansão da cidade. Tudo isso me levou a levar o mais a sério, porque eu imaginei, só posso fazer isso se realmente o negócio for uma pesquisa séria, porque eu não posso só usar esse elemento de que, vou mostrar a cidade que ninguém vê, isso é uma falácia, né? Realmente mentira. Você não quer contar um pouco do processo de pesquisa dessas imagens? Né? Então eu comecei organizando, e isso vale dizer também que começou no grupo de estudos. Né? Eu fiz um grupo de estudos do Éder Triodeto, no ateliê Fotô, mas o projeto não se encaixava muito na ideia, né, do que é o ateliê Fotô, e hoje a gente conhece os trabalhos que eles têm publicados, então não era eu não me sentia muito confortável de estar lá, no sentido de desenvolver esse projeto que não fazia parte de um portfólio que já tinha, né? Aí eu acabei indo fazer um grupo de estudos com o André Penteado, conheci o André Penteado no Valongo e conheci a pesquisa dele, conheci o primeiro livro dele, não lembro, mas o primeiro livro que contar foi a Revolução Francesa, e eu olhei o livro e fiquei meio desconfortável, porque eu não gostava das fotos, e eu falava, eu preciso entender esse cara, entendeu? Preciso entender esse cara, tem uma coisa que está faltando aqui em mim, eu preciso compreender o que é isso, né? E aí eu falei, vou fazer um pouco de estudo dele, que é a única maneira que eu posso, né, entrar no universo desse cara, porque eu achava muito bom o trabalho, dele, eu achava a pesquisa dele sensacional, e eu tinha, infelizmente ele não está aqui, ele me ajudou na edição do livro, ele está na Espanha, e eu estou contando esse público que já sabe disso, já falei sobre ele. E aí eu fui pro grupo e foi um sucesso, assim, para mim, né? Para mim foi muito bom, porque eu abri a minha cabeça, tive que me despir desse fotojornalista, né? Foi o momento que eu me abri para outras formas de usar a fotografia para aprender, né, a realidade, o mundo. Porque eu também, claro que eu tinha repertório, eu via muita coisa, mas a outra coisa é você ter um projeto e você fazer ele, né? Pôr em prática. Porque existe uma lacuna muito grande entre o que você tem de repertório e a sua prática, né? Eu acho que tem uma distância muito grande. Para você trazer isso para perto, demora, você precisa de pessoas, né?
Não é à toa que eu tenho pessoas fantásticas ajudando a fazer o livro real, né? Se tornar real. Não é uma pessoa só, então é um grupo, né? Claro que o conceito, a ideia nasce, né? A partir de uma vontade minha, né? Mas para ele se realizar é necessário um apoio, a troca, o empenho, a criatividade de muita gente, né? Eu acho que todo livro é assim. Todo bom livro tem que ser assim, eu acho. E eu fiz essa demonstração básica, assim, o que eu fiz exatamente, né, no projeto. A identificação da linha, né? Eu usei o GeoSampa, que é um mapa da prefeitura oficial. Aí eu acho que vale lembrar que eu tinha dificuldade de determinar, de achar, até hoje, Paulo, eu não achei, quantas cidades fazem divisa com São Paulo. E aí, alguns lugares davam 23, alguns davam 22. E aí o GeoSampa, eu fui lá e falei, o GeoSampa, da prefeitura, é oficial. Só para terminar de citar as coisas. E aí eu cheguei nesse lugar, eu determinei isso, né? São 22, porque o GeoSampa está dizendo que são 22. Né? Então vamos nessa. Aí eu fazia a localização desses logradores, dessas ruas, né? No Google Maps, que o GeoSampa ele me determinava a linha, mas ele não era tão preciso com as ruas, avenidas e trechos que ele tinha mais próximo da linha. E o Google Street View me ajudava a percorrer. Então esse é um mapa de São Paulo, assim, não sei se todo mundo aqui está familiarizado, né? Você tem um desenho aqui que parece o focinho de um cachorro, né? E o pescoço, tem a zona sul, a zona leste, a zona norte, ali naquele pontinho lá para cima, né? Que é divisa com Mariporã, e para cá a zona oeste. Daí toda a sul descendo aqui para a região do litoral. E aqui é um exemplo do mapa do GeoSampa. Pode passar. E com isso eu ia fazer o zoom, né? Achava a linha, você está vendo a linha aqui já determinada. Eu tinha o GeoSampa, ele não me dá exatamente o nome da rua, tá vendo? Então eu sabia a localização, aí eu, pode passar, achava a localização no Google, né? Que aí tinha mais detalhes, então eu já tinha o nome da rua ali, né? A avenida. E aí eu descobri que aqui era um parque, nesse caso aí, né? Era um parque. Fui lá no site do parque, pode passar, e aí encontrei esse outro mapa. Aí você não sabe quem acreditar, né? Porque esse mapa é real, o outro, qual que vale? Então eu tive que seguir um protocolo que era usar o Street View, o Google e o GeoSampa. Isso me deu um arcabouço assim, mais seguro para eu poder fazer esse procedimento com todos os lugares, né? Com todos os lugares que eu fui, eu fazia essa pesquisa. Eu acho que uma coisa que é interessante falar, né, para acompanhar esse projeto, é que nem sempre é possível chegar na linha, né? Nem sempre ela é uma rua, nem sempre ela é um rio, ou se às vezes não é acessível. Então, além da linha ser uma coisa que não é visível, às vezes ela também é inalcançável. Acho que por isso que você usa um pouco também essa expressão do quixotesco, né? Assim, é uma missão, assim, uma aventura que nem sempre ela vai ser concluída, porque esse lugar talvez seja uma montanha inacessível, uma propriedade privada, né? Então, aconteceu muito isso. Tem na região de Bauru, de Barueri na zona oeste ali, Cotia, Barueri, Santana, tem lugares que são fazendas. A linha passa no meio da fazenda. E são fazendas fechadas e protegidas, porque é a área de especulação imobiliária e tem seguranças armados de moto que andam no meio das vacas. Assim, quando você encosta, eu falei, cheguei no fim aqui, não dá para ir mais, tá? A linha tá aqui, pelo mapa eu via. 5 minutos que eu estava ali armando o tripé, colava um motoqueiro com 2 motoqueiros armados, o que está fazendo aqui? Porque é a área de ocupação, né, de movimento social. Então eles fazem esse tipo de proteção ali, porque estão esperando a propriedade se valorizar. Essas histórias que a gente já vê pela mídia, né, mas é o que me parecia ali naquele momento. Ou de um condomínio privado, né, que, por exemplo, as pessoas ficam desconfortáveis em ter alguém fotografando onde elas moram. Pois a única vez que eu fui parado mesmo pela polícia foi na frente de um condomínio em Santana do Parnaíba, porque as pessoas acharam estranho eu estar fotografando.
fotografando lá fora, a parede de condomínio. Em todos os lugares que eu fui, eu não tive nenhum problema com ninguém. Não, tive um probleminha, mas com criminalidade, assim, mas... eu tive um problema de perto de boca, essas coisas, mas assim, ninguém me abordou. Só me avisaram, cuidado ali com o movimento. Então, eu falei, legal, não vem comigo, então não é isso que eu estou procurando. E aí vale dizer, né, uma coisa assim, eu acho que a gente pode falar isso quando aparecer as imagens, né? Mas eu tive que me despir desse universo do fotojornalismo, acho que vale falar disso agora. Porque esse é o primeiro negativo que eu fiz, né? E aí, assim, o que eu trouxe ele, né? Porque eu ainda estava naquele feeling, assim, do fotojornalista que desenvolve, né, a pauta e olha para baixo, olha para cima, olha para o lado, busca o detalhe, busca a paisagem. E rapidamente eu percebi que não era isso o trabalho. Não era sobre isso. Não era sobre isso que eu chegar no território, explorar ele, olhando todos os detalhes, vendo a sujeira no chão, a grama mal cortada, a paisagem. Depois, né, eu falei, não, pera, eu preciso ter um foco, um outro protocolo agora, né? Que é um protocolo que vai me constranger, mas pro bem, assim, me constranger, porque eu estou trabalhando com filme, não com digital. O digital é ilimitado. Então eu podia fotografar o cartão inteiro, mais de 1000 fotos, chegar em casa e ficar lá penando para achar meu trabalho dentro de 1000 fotos. O que eu estou fazendo exatamente? Dentro de 1000 fotos eu estaria alguma coisa ali, com certeza. É tanta foto, tanto jeito de fotografar, que eu podia encontrar o trabalho. Obviamente, demoraria mais, talvez, não sei, mas é isso. E eu tive que parar e olhar para o lugar com um olhar mais preciso. E aí os outros, passo o próximo contato. Esse contato, por exemplo, já é mais para frente, mais maduro. Que aí, por exemplo, é um contato que eu já tinha esse constrangimento do filme, óbvio, desde o começo, né, não é fácil de comprar filme, fazer um trabalho de filme, é caro, precisa pensar bem. E eu consigo ver que eu consigo me olhar agora e ver que estava muito mais amadurecido, né? Muito mais um olhar que você vai lá, faz retrato, depois uma paisagem, insiste ali em 3 fotos da paisagem, e é isso, uma das 3 vai entrar no projeto. Depois mais 2 embaixo, aquela ali, se vocês repararem, tem um clique só. Ela chegou a ficar no projeto inteiro, depois acabou saindo da edição. Mas eu achei legal mostrar isso, porque mostra, para mim foi importante essa chave, né? Me despir dessa visão do jornalista que chega, que desbrava o lugar com a câmera, que fotografa tudo. Que procura o noticiável, né? Eu acho que tem uma sensação no perímetros aqui, não necessariamente tem alguma coisa acontecendo. Grande parte das imagens, na verdade, elas têm uma estabilidade, assim. Ninguém está passando, não tem nada acontecendo de extraordinário. Não tem um fato, né? Não tem algo extraordinário, né? Extraordinário, fora do comum, né? Tem uma vaca caminhando, alguém caminhando com o cachorro, né? Tipo, é muito sobre o tempo mais delongado, no sentido de alguém que fica do que alguém que passa, né? Catando esses fragmentos, que eu acho que é um pouco o que você fala desse olhar do fotojornalismo, né? Está sempre atento do que está ali meio volátil, assim, né? Está sendo... está acontecendo, o que está sendo discutido, né? Não tem nada de errado nisso, assim, né, gente? Também só para pontuar. Não estamos criminalizando. São linguagens, acho que só vai pontuar, são linguagens diferentes, né? Quando você fala fotojornalismo, ele tem uma função de que ele age dessa maneira. O fotógrafo, a fotógrafa, né? E eu senti que estava no meu DNA, na minha história como profissional. Há 25 anos eu trabalho para jornal e revista, né? Onde eu comecei minha vida. A fotografia me entregou isso, né? Assim, e é muito gratificante poder falar isso também. Só que para fazer o projeto eu precisava me despedir disso. E foi como me tirar uma casca mesmo de cima, né? Eu, realmente, apesar de eu conhecer todos os grandes fotógrafos que eu admirava, e fotógrafas que eu admirava, né? Que me ajudaram a construir o meu imaginário, né? Como pro projeto, que eu disse, uma coisa é o repertório que você tem, outra coisa é a sua prática. Trazer tudo isso junto para que isso realmente resulte naquilo que você tem de repertório é difícil, é realmente de se desprender, né, tirar, ainda mais no meu caso, que eu tinha essa experiência muito frustrada, né, do trabalho do fotojornalista. É isso. Esses aqui são exemplos, né, de como as imagens que eu colecionava do Street View, agora tem algumas, não tem todas, mas tem algumas, como foi o que eu vi e o que eu fotografei.
tipo, aqui, né? Nos... Eu achei interessante, né, esses outdoors, porque São Paulo não tem mais outdoor, né? Aqui é Guarulhos, né? Só que a divisa é Guarulhos do lado de cá, São Paulo do lado de cá. Então pode ter outdoor, né? Parece que é São Paulo, mas não é, na verdade é Guarulhos. Interessante isso. E aí é outro lugar, é Osasco, no muro de condomínio, no fim de condomínio, atrás do condomínio. E aí eu fui caminhar por lá e encontrei essa figura encantada com um cavalo. Dizendo que isso é Osasco, né? Um lugar super habitado, assim, todo fechado. Aqui essa imagem não entrou no livro, mas isso aí também é Guarulhos. Essa é de Caieiras. Essa tem duas, foi essa e a próxima. Isso, duas estão no livro, né? Bom, isso é mais sobre a linha, pode passar o final de. Isso aí é da divisa de Itanhaém, que eu queria falar disso, que é interessante. Uma das coisas que eu fui, o único lugar que eu achei que no mapa escrito divisa é a divisa de Itanhaém. Eu falei, não, eu tenho que ir lá, eu vou ver, tipo, faz divisa com o litoral, né? Muito interessante, vou ter que ir lá. E eu consegui chegar lá, né? Continuou. Essa é a divisa de Itanhaém. Exatamente ali. E aí eu descobri, foi o único lugar que eu descobri que é exatamente mesmo uma placa. Pode mostrar. A partir desse ponto, né, essa via, Estrada do Mundo, passa ali imaginária, a grande palavra, né, que eu estava em busca. Eu achei, tá ali, né, ela existe, ela é uma estrada de terra. Né? E tem um texto, né, oficial da prefeitura dizendo que é. Então, essas as curiosidades assim, de você ir atrás de algo que não existe, né? De repente apareceu para mim esse mapa dizendo que era ali mesmo. Eu acho interessante uma coisa que você falou sobre essa mudança de olhar, né? E não é isso. Eu só acho que quando você fala de um projeto que o tema dele é imaginário, realmente um ponto de vista diferente do fotojornalismo tem essa capacidade imaginativa nesse ponto que é do especular mesmo. Né? Você está especulando coisas o tempo inteiro nas imagens, né? Será que a linha passa aqui? Será que ela passa ali? Né? Que cidade que é essa? Então eu acho que tem um elemento que você fez de mudança de abordagem fotográfica para explorar esse elemento que é do lúdico, assim, né? Que é essa possibilidade de brincar também um pouco, de caça-tesouro, assim, né? Eu acho que por muito tempo eu fiquei atrás desse o que poderia simbolizar a linha, né? E aí, na mesma divisa de Itanhaém, aí na Serra do Mar, tem uma trilha que você pode chegar até o fim de São Paulo, você passa São Paulo e entra... Isso, exatamente, Paulo. Ali, ó, aquele pontinho marrom ali, essa imagem não entrou no projeto, eu fiz a foto só para ter. É o ponto em que você, ó, aqui em São Paulo, passei esse ponto, eu estou em Itanhaém, né? E eu coloquei, não coloquei a imagem. Aí não, mas tá no livro. Tá no livro a imagem que você vê o litoral, né? Lá embaixo. Esse é o processo de edição que eu fiz no grupo de estudos lá com o André. A gente começou fazendo, bem inicial, a gente colocava as imagens em painéis por categorias. Então, é só um exemplo de como a gente fez isso, né? E não, o que você está fazendo aí, né? Não, estou tirando foto. Até chegar a me confundir com aquele topógrafo, né? Vinha um senhor e falava, nossa, vai ter um viaduto aí, a prefeitura vai fazer a obra. Eu falei, como assim? Aí eu, não, senhor, eu estou fazendo aqui um projeto, eu explicava. E aí a pessoa geralmente pedia, então faz uma foto minha. Aí eu falava, olha, mas é de filme, né? Não vou poder te mandar. E eu vou demorar para mandar, né? Ele, não, tudo bem, mas aí tinha aquela conversa, né, agradável de falar do filme, falar da câmera, enfim. E aí rolava um retrato, mas era um encontro de passageiros, assim como eram meus encontros passageiros com a paisagem. Né? Era uma troca de 15, 20 minutos de conversa. Muitos deles eu peguei nome, peguei telefone, mandei, mas teve gente que saiu correndo, tipo, o menino pediu uma foto, desceu. Aí entrando lá atrás tem um cavalo, né? Ele estava esperando o menino atravessar para pegar ele. Então ele falou, não, preciso ir embora. Correu, fez uma volta por baixo, correu, pegou o cavalo e atravessou para o outro lado. Eu falei, pô, não consegui nem o nome dele. Eu falei, um dia eu vou voltar lá, vou procurar ele com a foto. Eu falei, enfim, nunca deu para fazer isso. Mas, nesse caso, foi isso, né? E esse é o Jadson, com os passarinhos dele, estava tomando sol. Aí ele me viu, perguntou se eu era fiscal, né? Porque ele estava com medo dos passarinhos.
Eu falei, não, eu tô fazendo um trabalho, ah, que legal, então faz uma foto minha. Eu falei, tá bom, fiz a foto dele. Então, geralmente os retratos foram assim, tá? Mas quando aconteceu, o projeto foi premiado, foi contemplado, né, pela Aldir Blanc. Então, quando eu peguei o valor, né, que eu precisava para fazer o livro, eu vi de um prazo. E aí esses encontros românticos, de passear, encontrar alguém, e alguém falar comigo, não estava rolando. Né? Uma pena, mas eu não tive mais tempo de ficar lá esperando que esses encontros acontecessem. Durante a pandemia também, né? Foi durante a pandemia, a Lei Aldir Blanc foi durante a pandemia. E aí eu comecei a apelar para os amigos mesmo, gente, vocês conhecem alguém, a Gabriela de Bela que está aí me ajudou, encontrou um amigo dela, que pessoas que moravam nas regiões, isso, que morava. Ah, eu tenho um amigo que mora em Ferraz. Aí liguei para o amigo e falei, amigo, eu estou fazendo um trabalho. Ah, não, vem aqui, eu te quero nos lugares, a gente passeou, eu passei uma tarde com eu esqueci o nome dele, Thiago, Michel. Passei uma tarde com o Michel lá em Ferraz. Mauá, foi Ferraz, né? Foi Ferraz, né? Em Ferraz, a gente andou por tudo, ele queria mostrar todos os lugares que era divisa. E eu fui com ele, fotografei ele também. A Marina, que foi a Marina foi aluna minha no Senac, que eu dei aula no Senac também. Liliane foi amiga de uma amiga, o Milatuane. Esse foi o meu guia lá na Serra do Mar, que a gente fez a trilha, né? Você tem que, para agendar, para poder ir lá, você tem que agendar e vai para o guia. O Erivelton. O Matheus, que eu encontrei passeando com o cachorro, estava de meia, falou, mas eu estou de meia aqui, de chinelo. Não, não tem problema, você quer ir lá trocar? Ele, não, tá bom, pode fazer da fora. Aí, esse eu encontrei. A Raíssa, o Matheus eu encontrei. A Raíssa foi uma personagem de uma pauta. Foi a última personagem que eu fotografei. Eu precisava finalizar o livro, precisava acabar essa história, não, preciso fechar, né? A Gabriela esperando, com um monte de foto, vai saltando coisa, eu falei, não, preciso fechar. E aí eu peguei uma pauta, me passaram uma pauta do UOL, que era fotografar a Raíssa, que a Raíssa era uma estudante de cursinho, que tinha dificuldade de estudar em casa, porque, enfim, morava numa comunidade, sem internet, e ela passou a morar com a avó, que morava no bairro do lado, né? E a mãe dela mora na última casa ali à esquerda, lá em cima, né? Lá no cima do morro, na última casa. Ela morava lá com a mãe. Ela acabou indo morar na casa da avó, porque ela ficava mais embaixo, no bairro mais do lado dessa comunidade. E aí eu cheguei lá, eu comecei a reconhecer o lugar, que eu já tinha ido lá em Caieiras. Eu não tinha me ligado, né? Quando eu fui no carro, o motorista, aí eu fui reconhecendo o lugar. Eu falei, nossa, ela mora na divisa. Ela mora exatamente onde eu vim aqui, passei aqui, que é onde, por exemplo, vocês viram aquela foto da pedreira, né? Ela morava ali perto. Eu falei, bom, a divisa é ali, a divisa é na pedreira, passa por trás da pedreira. E ela estava mais perto ainda do que aquela foto. E aí eu fotografei ela em casa, fiz a pauta e mostrei o projeto para ela. Eu falei, olha, Raíssa, eu estou fazendo esse projeto, você topa? Ela topa. Aí demorou, mas a gente marcou. Ela estava no vestibular, enfim, ela passou no INSPER, uma bolsa, ela conseguiu, está estudando no INSPER. E a gente fala até hoje. Essa história é a história mais legal de todas do retrato, gente. Porque assim, para encerrar e passar para a Paula a conversa agora. Essa moça, Ana Paula, eu estava naquele parque que vocês viram na imagem lá, que eu mostrei, aquele parque lá, divisa de Cotia, com São Paulo e outras cidades, que eu não lembro. Taquara, acho. Não, Taquara não é. Carapicuí? Não. Barueri. Não, São Paulo. Barueri. Eu acho que é Barueri. É uma tríplice. Não, é uma tríplice. O parque ele tem essa 3 cidades, assim. E eu tava fotografando o parque, né? Já também sem essa ideia de que eu ia encontrar alguém. E essa moça, a Ana Paula, passou com o namorado. E aí, tava chovendo, não é essa foto, mas tava chovendo, ela tava com um guarda-chuva. Eu achei a cena interessante, abordei e falei, olha, eu tô fazendo um projeto, assim, ela topou na hora. Foi muito fácil. Aí eu fiz a foto, você fotografar e comecei a conversar com ela. Ela falou, eu faço arquitetura, na FAO. Aí eu falei, o quê? Eu fui na USP, faço arquitetura. Eu falei, meu filho também, né? E aí aí eu falei do Juan, meu filho tá aqui. Aí ela, conheço, você ela falou, conheço, porque todo mundo se conhecia pela foto, né? Então ela viu a foto, era online as aulas, né? Ela esteve online, ela reconheceu na hora ele.
Eu falei, aliás, a pessoa que vai escrever o texto do livro é a Paula. Ah, a Paula, professora. Você deve reconhecer ela também, pelo menos pela imagem, assim, pela foto dela. Aí ela eu estudo com a Paula, sim, eu sei quem é, minha professora. É que eu acho que, aí eu sei direito, parece que vocês dão aula 3, 4 ao mesmo tempo. Então, assim, ela falou, explicou isso, mas também explicou isso, não é? É um pouco diferente, né? Mas é isso. Então, a Ana Paula foi uma mera coincidência, assim, muito legal, que apareceu. Essa foto não é a foto que eu fiz, né, dela, depois eu não gostei da foto, quer dizer, eu gostei, mas aí houve uma crise na edição, muita gente não gostou, e eu falei, tá bom, gente, então eu vou marcar de novo com a Ana Paula, eu vou fazer de novo a foto. E aí eu marquei com ela, e a gente foi passear com vários parques, conversando, e aí foi isso. Ela sentou e eu falei, eu quero fazer uma foto só sentada, fez algumas em pé, e essa é a foto que eu escolhi do projeto. Mas eu acho a história dela fundamental, assim, né, contar, porque foi muita coincidência, muita ligação dos pontos aí. Eu acho que você falou que não gostou, né? Também lembrar que um livro, as imagens, o conjunto das imagens é mais importante do que as imagens prediletas. Não tem, isso é importante falar mesmo. Assim. Não é só sobre não gostar, né? Exatamente. É sobre, às vezes, o diálogo entre as imagens que já fazem parte do projeto. Eu acho que tem essa coisa de... Tem uma imagem que ela não encaixa, né? E eu precisava do retrato, não tem jeito. A imagem não encaixava, porque ela tinha um guarda-chuva. Eu falei, né? Ela estava com o namorado e um guarda-chuva azul. E aí, tinha alguma coisa que não funcionava. E aí tinha essa coisa meio, não acho que o guarda-chuva não gostei, fica estranho. Bom, tudo bem, então... Vira a página, vamos nessa. Aí eu liguei pra ela e marquei de novo. A gente passou uma manhã lá conversando e tirei a foto dela assim. Foi isso. Bom, eu passo pra Paula, eu queria falar até aqui. Essa é a primeira imagem do livro. E a Paula tinha selecionado umas imagens pra gente conversar, ela queria comentar. E eu passo pra ela e a gente segue. Eu achei uma coisa engraçada. Eu vou fazer uns comentários um pouco descontextualizados, porque eu sou de Salvador e moro aqui há 5 anos, né? Mas quando o Kenny veio com o livro já que começava com a pedreira, eu achei muito simbólico, e aí já convidando a Paula para fazer esses comentários, sobre como isso fala de onde vem os recursos que constroem o centro também, assim, né? O que precisa para erguer uma cidade desse tamanho, um centro com apartamentos e edifícios tão altos, né, com infraestrutura tão grande. São Paulo tem esse aspecto um pouco... megalomaníaco, assim, no nível das construções, né? Para mim, que vim de Salvador, pelo menos, esse lugar muito construído com grandes viadutos, grandes vales cimentados. E eu falei, nossa, é muito simbólico sobre essa relação também entre centro e borda, de um material que sobe para cima, tem que ter esse que veio de algum lugar, né? Veio de algum lugar que já foi montanha, morro. Então, acho que tem um pouco essa relação entre o que a cidade precisa e vai também... cooptando aos poucos, ainda, por exemplo, a alimentação, de onde vem a comida que a gente come, né? Mas, enfim, Paula, então fica à vontade para contar um pouco sobre a sua interpretação do projeto também e sobre mas a interpretação dela, né? A leitura dela sobre essas imagens e sobre o que isso fala sobre a cidade que a gente vive, assim, né? Que relações que a gente pode pensar, assim. Bom, eu não fui tão cartesiana, eu não organizei, né? Eu separei umas fotos, eu vou bagunçar um pouco a fala. Se você quiser ficar passando, você fala. Deixa ela aí. Primeiro eu queria agradecer. Como urbanista é raro a gente ter oportunidade desse diálogo entre formas de produzir conhecimento que não são exatamente as acadêmicas, teóricas, metodológicas. Né? Então, super, assim... uma delícia, né, ter recebido esse convite. E ele também tem um duplo significado para mim. Primeiro porque ele veio do Luan, gente, do Luan. E aí uma pessoa fazer esse link, né, é maravilhoso, gente, vale a vida, né? Você fica lá dando aula, você fala, o que eu estou fazendo aqui? É muito bom. E também porque o meu doutorado foi sobre expansão urbana. E uma das discussões teóricas, né, é um pouco o que é urbano, o que é rural, como se constrói esse limite, como ele é abstrato, e a gente fica discutindo, ele é uma zona, ele é uma linha, ele é a transição, ele não pode ser delimitado, porque ele é constante mudança, ele não tem inércias, né, do mundo urbano, enfim. E ele é também futuro. Então, tem uma coisa muito bonita, né, em olhar para o urbano e rural, que ele pode voltar a ser natural, ele pode virar urbano, ele
E aí ele é um território em negociação, né? Então é um desafio para a gente acadêmico e principalmente para quem planeja urbano. O que eu planejar e pensar o futuro, o que eu vou pensar para aquele lugar, né? Então para mim foi muito bom porque era um campo onde eu já estava, né? E depois quando a gente recebeu, né, o livro, né, ele também é um objeto que lida com esses limites, né? Essa foto um pouco me lembra a gente não sabe o que vai encontrar lá dentro, e muito ainda preservado, onça, né? É lindo, gente, assim, é muito... E se eu falar que isso é São Paulo, né, parece que não cabe dentro da gente. Eu acho uma coisa interessante, Paula, também, que assim, nem tudo que é natural é oposto... Na verdade, nada que é natural é oposto ao humano, né? Mas muito desse natural também que está nas bordas, ele é um natural já organizado pela atividade humana há um certo tempo, né? Então, por exemplo, esse... Antropizado. No caso do núcleo desse Parque da Serra do Mar, por exemplo, eles têm problema com invasão endêmica de eucaliptos, né? É isso? Não sei, a Paula Pedrosa tá ali com a coisa que corrige também. Mas... então, assim, a paisagem, ela, por mais que ela seja feita de vegetação, ela é de uma vegetação organizada, né? Desde as araucárias que foram transportadas e cultivadas por vários povos indígenas, Guarani, né? E eles são responsáveis por essa disseminação dessas árvores. A presença de pinheiros em São Paulo é uma coisa muito curiosa. E a foto que ele tirou também tem um campo, que é um pedaço de cerrado no meio dessa transição da Serra do Mar, que você mostrou, não sei no começo. Também eles também desconfiam que isso foi uma antropização, né? Do pontinho lá onde é Giza? Exatamente, tem um nome aqui, né? Tem um nome aquele... É um cerrado, é um momento assim que você está no alto e você sai de uma mata atlântica e de repente você está lá. Isso, você anda, aquelas fotos que tem o pontinho lá, aquela que não entrou. E é uma mata cerrada. Uma área de cerrado, exatamente. E você caminha por ali uns quase 40 minutos para chegar até a área do mar mesmo, né? Você vem pela mata, entra nessa área de cerrado, que é plana, e os arbustos, a mata baixa, e depois você chega num deck que foi organizado, né? Que lá pelo parque você pode ver o mar lá embaixo. Eu coloquei essa imagem, não estava na edição dela, mas eu coloquei essa imagem porque ela é muito significativa desse encontro, né, entre três cidades. Aí são três cidades, né, que é Cajamar, onde esse primeiro plano, Cajamar, Santana do Parnaíba, ali o Morro Pelado, Santana do Parnaíba, e lá na frente, lá no fundo, é São Paulo. Né? Então você vê as cidades estão se encontrando, né? E eu fotografando esse lugar, eu estava na casa de uma senhora, que eu acabei entrando na garagem dela, ela veio falar comigo, eu pedi autorização para ela pode entrar. E aí deu a visão, que eu consegui essa visão da garagem dela, e ela me falou que aquele morro pelado ali, ele foi pelado porque ele vai virar um condomínio. E aí as pessoas, os parentes dela, começaram a ocupar embaixo, com medo de eles, por ser condomínio, mandar tirar todo mundo. Então, quanto mais a gente adensar, melhor. Ela falou, vamos todo mundo ocupar. Hein? Aí meu primo veio pra cá, estão ocupando ali embaixo. Ó. Então, aqui um pouquinho do nosso trabalho. Então, acho que, partindo do material, assim, de todas as nossas conversas, acho que o convite veio, se eu não me engano, no começo de 2021, né? Então já tinha uma quantidade grande de fotos, enfim, o que a gente já tinha partido desse formato. Então, tem vários jeitos de começar um livro, né? Então, a gente primeiro olha para o material e olha muito as características dele. Então, aqui a gente partiu do formato. Então, do formato e também olhando um pouco, aí já entrando, que a Daniela falou, um pouco essa... Não acontecia nada de extraordinário nas fotos, né? E a gente tinha um volume muito grande para lidar. Então, como que a gente ia passar conceitualmente o que era o limite, né? E como trabalhar com esse limite? Como a gente indicaria uma cidade diferente de uma cidade para outra, sendo que isso não é dado na própria cidade, né? Nesse próprio lugar. Então, é um pouco
eu acho que esse era o nosso maior desafio, pensando no projeto, pensando juntos, enfim, como seriam essas transições, né? E como a gente daria ritmo para o livro, porque eu acho que é fundamental ter um projeto. Então, às vezes, o projeto, como no caso do Ken, tem muito mais fotos do que, de fato, vão aparecer no livro. E a gente tem que ter muito cuidado para fazer com que o livro funcione. Imagina, por exemplo, se esse projeto virar uma exposição, ele vai ter uma outra curadoria de fotos, que é um outro tipo de olhar, uma outra aproximação do material. Então, no livro, a gente tem que pensar isso, como ele vai funcionar, como ele vai ter ritmo, como fazer o leitor querer voltar para o livro várias vezes, né? E não, folhear um pouquinho, entendi, e acabou e fechou e nunca mais voltar para esse livro. Pensando no livro também como um material perene, né? O livro ele fica, ele dura para sempre. E eu acho que isso é o mais incrível quando a gente traduz graficamente um projeto como esse. Então a gente parte do formato das fotos e também parte do formato que eu até fiquei revisitando várias vezes o porquê que a gente foi para esse formato do livro, né? A gente em nenhum momento pensou num livro quadrado, pelo formato das imagens. A gente acha que sempre, enfim, a gente nem chegou a conversar sobre isso, né? Porque é uma coisa que o Ken considerou e nem a gente, porque isso limitaria muito, tiraria um pouco o respiro, que é bem importante para as fotos, e também um pouco essa característica da fotografia quadrada, né? Dessa escolha dele. Enfim, a gente partiu desse formato, que ele é um formato mais vertical, um formato mais de livro, e também pensando um pouco, que a gente tem que pensar quando a gente está fazendo um livro, é um formato econômico graficamente. Então, em relação a papel, em relação a depois a impressão, enfim. E aqui a gente pensou, então, como ocupar esse formato com as fotos quadradas. Então, a gente pensou num formato máximo, porque a gente nunca pensou também em sangrar, porque isso a gente também perderia conceitualmente essa característica do formato. Então, qual é o formato que a gente conseguiria deixar uma margem segura na gráfica? Isso, 1 centímetro no Brasil é a margem segura para a gráfica, então a gente nem começa. Só para traduzir, para quem não é da fotografia, a gente sangrar é quando o limite da página coincide com a fotografia. Então você tem essa sensação, né, de que não tem branco na página, não tem moldura para a imagem, né? Então, e também, acho que tem uma coisa que já me perguntaram sobre esse livro, mas por que não tem detalhes, por que não tem imagem sangrada? E justamente esse tem o olhar porque ele nunca foi muito próximo, né? E eu acho que isso também tem que estar traduzido ali no... Eu não sei se você também pensou muito sobre isso, mas é uma coisa que eu pensei bastante. Acho que vale comentar aqui. Como eu falei no começo, assim, eu fiz uma escolha, né? Que era uma escolha de ter um protocolo de abordagem. Eu nem estava muito perto, a ponto de ver detalhe, e eu também não estava tão longe, a ponto de eu entender a paisagem, de ser algo muito genérico. Então... Qual lente você estava? Eu trabalhei com a 6x6, né? Uma câmera Mamiya. Aí tem uma diferença aí para 35mm relativa, né, de compensação ali da distância focal, mas eu trabalhei no que seria equivalente a uma 50 e uma 35, né? Na Mamiya é 75mm e 45, eu acho, a 35. Mas essas duas lentes, elas me davam a possibilidade de me aproximar se eu quisesse, entendeu? Mas não era o meu interesse estar muito perto, porque eu não era daquele lugar, eu não estava criando aquela relação próxima. Então, para mim, já não era uma... Se eu fosse fotografar de perto, eu tinha que criar uma relação com o espaço. Eu estava de passagem, eu estava trabalhando com mapas, me deslocando. Esse projeto levaria a minha vida inteira, 50 anos para fazer, para eu chegar realmente num lugar que eu pudesse estar íntimo de alguém, de um lugar, das pessoas daquele lugar. Então, estar perto não era opção. E também não estar muito longe, porque eu estava de passagem, mas estava contemplando aquela paisagem. E tinha alguns detalhes, mas detalhes não porque eu estou próximo, mas detalhes porque eu observei, né, algumas coisas que me chamavam a atenção. No caso da parte de arquitetura, ocupação do espaço, como a cidade se encontra com a natureza, como a natureza se é exprimida, né, pela cidade, como se dá essa dinâmica dessa paisagem tão complexa.
que vai além da paisagem que a gente está acostumado, né? A gente, eu digo, pessoas que moram no centro, que estão aqui, ou pessoas que buscam no Google a imagem de São Paulo, né? Então você vai ver lá o MASP, você vai ver a Paulista, você nunca, né? Você dificilmente, pelos algoritmos, você vai encontrar uma imagem de São Paulo clichê. Então, não, no caso do Google, né? Uma imagem clichê. Então era isso, você precisava manter essa paisagem, uma proximidade no meio do caminho, né? Nem longe, nem muito perto. Então acho que é um pouco o que você está comentando. Isso a gente tinha que também traduzir no projeto gráfico, né? Então não é um livro que a gente teria, como a Daniela falou, essas imagens que ocupariam a página inteira, um detalhe da imagem, não é isso. É outro olhar que estava ali. Então também pensando um pouco nesse volume do material, a gente também precisaria criar ritmo para o livro. E também a gente precisava dar conta um pouco dessa mudança de cidade, então desse limite. Esse limite muitas vezes muito ocupado, muitas vezes não tanto ocupado. Então a gente criou diferentes formatos que eles apareceriam apenas nesses então limites. Então seria uma indicação ao leitor, esse espectador, de que ali, então tem as imagens que acontecem sempre nesse formato 15x15, às vezes tem imagens ocupando as duas páginas, da direita e da esquerda, e às vezes aparecem imagens de outro formato, que saem desse centro, que até então estava mantido na cidade. Então a gente criou essa dinâmica, digamos assim, pensando no ritmo do livro e também nessa indicação ao leitor. Que eu acho que é muito que a Paula falou, também no texto do André está muito presente, e a gente quis enfatizar muito com o projeto, é importante também o leitor, ou como quem viveu isso, que é poder se perder ali. É interessante se perder e olhar para o lado e ver outras coisas. E o livro também pode ser assim. As pessoas também podem se perder, se achar, criarem outras narrativas. Tem um passeio pelo livro só pelos retratos, né, que eu acho que eles também contam muitas histórias. Então, às vezes, a gente tem duas pessoas, às vezes a gente tem uma, tem um cachorro, tem um pássaro, enfim. Então, a gente também fica tentando sempre criar movimentos diferentes no livro, assim, para as pessoas se visitarem, cada vez poderem ter caminhos diferentes. Eu acho que isso também tem, com esse livro, ele bate totalmente, assim. Então, tem essa ideia do ritmo e marcação. Aí aqui um pouquinho a sequência. E contando um pouco que o papel que a gente escolheu, que é o Munken, ele é um papel branco. E aí, na verdade, a gente quis colocar um pouquinho de preto no fundo do livro todo, assim, desse bloco de fotos, né? Não é do livro todo, aqui também tem a parte de texto, mas também um pouquinho, que você falou um pouco, mas tem em relação à sua escolha pelas cores das fotos, né? Eu acho que é isso, não são fotos com cores saturadas, você quer falar um pouquinho dessas cores. Isso é por causa do filme, né? O filme tem uma regularidade ali, e a escolha dos horários também, então meio que padronizou um pouco e criou um padrão de cor meio próximo, né? Sem muito destoar. E a escolha também de não fotografar com muito sol, muita sombra, né? Apesar de nem sempre ter sido possível, mas a maioria das fotos são bem nubladas. E aí a nossa escolha, então, além de, enfim, o cinza, ter esse bloco cinza que seria o livro, que também é uma representação da cidade, enfim, do espaço urbano, mas também tem esse diálogo com as próprias escolhas do Kennedy. Enfim, a gente não tem papel branco, nada reluz no livro, né? Tudo é um pouco mais calmo, tudo isso é mais sóbrio, digamos assim, né? Tem a ver com essa escolha dos horários, enfim, dessa presença do céu nunca muito azul, né? Então, aqui começando o livro e também bom, depois então aqui um pouco a navegação do livro. E aí eu acho que nesse ponto tem uma coisa que isso é muito sóbrio em vários sentidos, né? Assim, não tem nada em movimento em geral nas imagens, né? Mesmo as coisas que estão de passagem, os bichos, as pessoas, né? A nuvem, enfim, ela tem uma certa estabilidade.
E o livro acaba falando muito sobre a paisagem nesse sentido, né? Que são as estruturas que passam mais tempo nesse espaço, assim. Então eu acho que tem esse lugar de observar aquilo que permanece por mais tempo e menos aquilo que passa, né? Não tem, por mais que São Paulo faça conurbação, né? Conurbação, se eu me engano, lembra dos meus estudos de urbanismo, né? De quando uma cidade encontra com a outra ainda nesse movimento e fluxo, né? Não tem esse fluxo no livro, tanto é mais sobre as estruturas que as pessoas ocupam e menos sobre o fluxo, né, do espaço, assim. Eu acho que é o espaço que convida a gente a pensar sobre o fluxo e menos, né, uma representação direta, assim, desse... Então, aqui é um pouquinho como ficam a disposição das imagens quando a gente tem essa transição das cidades. Aqui estava, acho que ele já foi, o Guto Lacaz, que é um designer que eu, enfim, admiro muito. E ele falou, olha, adorei o livro, mas tem umas imagens que são muito pequenas. Enfim, aí eu falei, então, olha, depois a gente marca e eu vou te mostrar exatamente por que isso acontece. E, enfim, causa esse estranhamento. Por que então, até porque causou no início. No começo a gente tinha 4 opções, né, de tamanho. E aí a gente olhou e fiquei, nossa, muito difícil de aceitar uma imagem muito pequena. E eu falei, não, vamos fazer um esforço de ver qual imagem caberia nesse tamanho. E dava mais trabalho, entendeu? E ver como é que eu poderia ter uma imagem naquela sequência e caberia naquele tamanho que eles estavam, né, que a Gabi tinha planejado. Aí eu falei, Gabi, vamos deixar só 3, porque vai ficar mais fácil de a gente encaixar, né? Mas que no fim é isso, ela funciona justamente para... A gente fez esse exercício, né, que enfim, deu muito mais trabalho, obviamente, mas tem essa... eu acho que esse a mais de provar também a potência das imagens em diferentes escalas, sabe? E, além de trazer esse aspecto da transição. E isso não está dito no livro. O leitor vai descobrir em algum momento que aparecem mais imagens e diferentes tamanhos nesse momento de transição. E ele também pode ver, aí a gente vai ver um pouquinho como essas transições acontecem. Então é ali que eu marquei de azul. Então, a cidade, quando começa, essas transições que elas também, enfim, elas não são sempre iguais. Então, e tem esse deslocamento do centro. E a gente acontece aqui, enfim, de 22 vezes no livro e sempre de uma maneira diferente. É interessante porque o quadrado, ele vira um pouco esse ponto pinado no mapa, assim, né? Essa ideia de também completar, né? Quem não percorreu a linha inteira, né? Você encontrou pontos da linha e caminhou sobre elas. Então, tem esse lugar também de ter importância de ter um pouco de respiro para pensar o que dá para além do que você chegou, do que você encontrou, dos lugares que você conheceu, né? Eu acho que o espaço do branco do respiro, que na verdade é cinza, né? É um pouco esse lugar também do que não está no livro, né? É esse espaço que as imagens são mais do que foi fotografado, né? As paisagens são maiores do que o livro, são maiores do que a câmera consegue captar, do que você escolhe fotografar. E quando eu acho que elas estão em meio constelação, assim, mosaico, esse exercício de ligar uma paisagem para outra é maior, né? Eu acho que, enfim, fazer uma interpretação aqui já sobre o trabalho. E aí, também, a gente olhando um pouquinho para essa paleta cromática que aparecia no livro, né? Que, enfim, ela ficava sempre nos mesmos tons. E a gente destacou um laranja, que seria, então, o que a gente usou para a parte dos textos. Então, porque é isso, esse livro ele também extrapola o que é a foto, e traz essa reflexão da Paula e do André, que estavam mais envolvidos sobre com o projeto, com as fotos, com a edição. E a gente quis, então, colocar isso de uma outra cor, que também estava presente no livro, mas mostrando que aquilo não fazia parte, não era a voz, digamos assim, do Remy, né, do autor, eram outros autores. E aqui, é um pouco falando dessa capa, que também a ideia foi extrapolar o limite do que é um livro, né, do que é uma capa, e a nossa ideia de trazer na capa uma outra possibilidade de leitura, então. Então, além da transição das cidades que acontecem
com as imagens em movimento, a gente traz aqui um índice. Um índice que a gente consegue, então, o leitor, enfim, todos conseguem ter essa outra navegação, que é folhear o livro com essa orelha aberta e entender onde começam as cidades. Então, é mais uma dica, digamos assim, dessas transições, desse limite, sem ser dado, né? Sem ser dito. E aí, aqui um ponto, as cidades, a gente traz um pouco esse quadrado aqui para marcar as cidades, que também trazendo um pouco, trazendo o formato das fotos. E aí a gente usou isso também para estar marcado na cidade, na capa. Então, através da fonte, né? É engraçado que nesse projeto, a gente, principalmente lá no estúdio, 90% do nosso trabalho é com identidade visual, livros ou exposição, a gente parte muito da fonte, às vezes, para começar o projeto, na maioria das vezes. O livro aqui isso apareceu muito depois, assim, porque a gente levou muito em consideração essa navegação, o formato das fotos, a presença de cinza nas páginas, enfim, que eu nem falei, mas isso principalmente aqui agradecendo também a Lu e já que acompanharam lá na gráfica, que isso era muito desafiador, o cinza, até para gráficas, para deixar bem constante a cara e bem homogêneo, para ficar esse bloco cinza mesmo. Então, isso queria super agradecer que apoiaram a ideia. E aqui, então, é uma fonte, a gente escolheu que ela foi feita para sinalização, então a gente quis trazer um pouco dessa ideia da cidade também para a capa. E esse título também que é isso, ele extrapola a área da capa fechada, né? Ele vai para as orelhas, é isso. O limite é sempre questionado, assim, tem sempre essa tensão entre as coisas. Aqui eu mostrei um pouquinho como ela ficou, e a ideia desse baixo relevo marcando, de fato, esses lugares. Mas também é isso, ele também nessa tensão com a própria tipografia. O final do livro e aqui esse momento que a gente ficou muito feliz, todo mundo com o livro e se encontrando virtualmente. E é isso, e também reforço a ideia aqui de que o livro é um trabalho em conjunto, assim. Eu acho que é por isso que é tão incrível, sabe? Você ter um projeto que começa, enfim, lá atrás e como várias pessoas estão juntas e não acaba aqui com a gente, acaba com... tem a gráfica, tem todo mundo da gráfica, enfim, tem revisor, tem todo mundo que trabalha no livro, preparador, tradutor, né? A gente não falou aqui, mas o livro é trilingue, então também tem todas essas pessoas envolvidas. Sim. E é isso, eu queria agradecer. Gente, vou aproveitar também para abrir, se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu vou deixar um videozinho aqui do livro passando para quem ainda não viu. E quem quiser fazer perguntas para a Paula, para quem também sobre o processo, tem gente que acompanhou aqui o livro desde o começo, né? Se vocês quiserem também fazer mais algum comentário, se quiserem perguntar alguma